Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Quem está me vendo nesse vídeo pela primeira vez, meu nome é Adalberto Pessoa, eu sou astrólogo, oraculista, também sou terapeuta holístico, sou psicólogo de formação, psicanalista junguiano e trabalho também como magista. Ou seja, eu trabalho dentro do campo esotérico, dentro do campo espiritualista, tá? Assim, uma parte do meu dia eu trabalho no emprego formal dentro da psicologia, tá? Eu tenho esse trabalho, mas aqui nesse canal eu trabalho como um profissional do esoterismo, um profissional da espiritualidade, com oráculos e com terapias holísticas, terapias integrativas, dentro de uma visão espiritualista. Esse aqui é um canal de oráculos, tratamentos e espiritualidade. Tenho meus seguidores, os meus seguidores aqui do canal têm pedido para eu falar sobre a pandemia, tá? Sobre a pandemia do coronavírus. Eu já tenho vários vídeos em que eu venho falando sobre esse assunto. Faço previsões sobre assuntos ligados à pandemia, faço previsões sobre outros assuntos coletivos, como por exemplo política, faço as previsões e depois, à medida que os eventos vão se seguindo, vão acontecendo, eu vou fazendo atualizações das previsões, porque o destino, ele não é uma linha reta, tá? A previsão que eu fizer hoje, por exemplo, para 2022 ou 2023, ela não é uma linha reta. No meio do caminho, eventos, acontecimentos podem acontecer que mudam a direção do destino, que muda a direção das probabilidades dos eventos, tá? Isso acontece. E aí eu vou acompanhando os eventos e vou fazendo adaptações nas previsões quando isso é necessário. Para quem não conhece muito de astrologia, de tarô, baralho cigano e de oráculos, tá? É importante dizer o seguinte: os oráculos, astrologia, tarô, baralho cigano, I Ching, todos os oráculos, inclusive os búzios, runas, qualquer oráculo, tá? Todo mundo conhece oráculo como um instrumento para prever o futuro. Mas eu tenho que dizer para vocês que os oráculos, eles funcionam em cima de contextos, tá? Quando eu vou fazer uma previsão astrológica, ou de tarô, ou de qualquer outro oráculo, a previsão, ela depende, o resultado da previsão depende do contexto. E se esse contexto muda ao longo do tempo, porque existem muitas variáveis, né? Então, a própria palavra variável, né? A própria palavra variável indica variações, mudanças que podem acontecer. Então, no destino existem muitas variáveis e às vezes uma variável que muda só um pouquinho, ela gera uma mudança muito grande na direção das probabilidades do destino. Então, os próprios oráculos funcionam em função de variáveis do destino. E aí, esse contexto pode mudar, tá bom? Eu tenho uma playlist aqui no canal de previsões sobre acontecimentos do Brasil e tenho também uma playlist só de previsões e análises sobre a questão do Covid. Essa playlist de previsões do Brasil vem desde 2016. E os meus seguidores que acompanham essa playlist já viram que eu acerto a maioria das previsões. Não é porque eu sou bom, não sou onisciente, eu não tenho nenhuma capacidade a mais do que ninguém, não é isso. Eu só vou seguindo a técnica astrológica e a técnica vai me mostrando o que vai acontecer. E eu vou divulgando nos vídeos, né, as previsões e o que vai acontecendo. A playlist de Covid, eu tenho feito ela desde março, né? Um pouquinho antes de março, eu acho. E aí, assim, a playlist vem vindo, tá? E as previsões vão acontecendo. É só vocês acessarem a playlist e vocês vão poder ver quais são as previsões de astrologia política que eu tenho feito e quais são as previsões
relacionadas ao Covid que eu tenho feito, tá? Tá tudo ali, é só assistir. São vídeos um pouco longos, mas é porque eu detalho bem, né, as previsões, inclusive eu exponho as técnicas que eu estou usando, eu exponho as técnicas astrológicas, tá? Para ficar uma coisa bem comprovada mesmo, para eu passar qual é o fundamento no qual eu me baseio. Nesse vídeo aqui, como o pessoal tem pedido para eu falar sobre o Covid, né? A pergunta que o pessoal mais tem feito é assim, quando que vai passar essa pandemia do Covid? Quando que a gente vai se livrar disso? As pessoas, elas ficam ansiosas para ter uma notícia, elas querem saber uma data de quando a gente vai se livrar do Covid. Então, eu vou atualizar, esse vídeo aqui é uma atualização que vai confirmar alguns aspectos das previsões que eu já fiz e vai, a partir dessa atualização de contexto, né, fazer as correções que forem necessárias na análise. Então me acompanhem, tá? Vejam bem, se vocês forem lá na playlist dos vídeos sobre Covid-19, vocês vão ver que eu falei o seguinte: a pandemia do Covid é um problema que foi sinalizado principalmente pelo trânsito de Júpiter em Capricórnio, que pegou todo o ano de 2020 aqui no Brasil, tá? Júpiter em Capricórnio está em queda, ou seja, Júpiter em Capricórnio está enfraquecido e funciona como um planeta maléfico. Embora Júpiter, na doutrina astrológica, seja um planeta benéfico, quando ele está em Capricórnio, ele funciona como maléfico, porque Júpiter em Capricórnio está em queda. E aí foi nesse período de Júpiter em Capricórnio, durante todo o ano de 2020, que a gente teve a instalação da pandemia do coronavírus no Brasil e o crescimento dessa pandemia. Não vou aqui colocar em questão que tem pessoas que levantam a hipótese de que a pandemia já começou antes de 2020 no Brasil, mas a mídia não falava disso, escondia informação. Não vou entrar nesse debate, não é importante, tá? O que é importante é que realmente a pandemia oficialmente começou no Brasil em 2020, teve sua expansão em 2020, tá? Foi crescendo, né? Com números de contaminados e mortes durante o ano de 2020, que corresponde ao trânsito de Júpiter passando pelos 30 graus de Capricórnio. Em dezembro de 2020, como eu falei em vídeos anteriores, Júpiter entrou em Aquário junto com Saturno. E nós começamos um ciclo pequeno, um ciclo menor de Saturno, que dura 2 anos e 2 meses, tá? Esse ciclo de Saturno vai durar 2021 todinho, 2022 todinho e vai pegar uma parte do comecinho de 2023, que é o trânsito de Saturno em Aquário. Saturno em Aquário. Saturno fica em média de 2 anos a 2 anos e meio em cada signo. Júpiter fica 1 ano em cada signo. Então, ou seja, Júpiter fica 1 ano durante todo o ano de 2022 em Aquário e depois Júpiter vai para Peixes. Júpiter em Peixes fica forte, né? Júpiter já é um planeta benéfico, Júpiter em Peixes vai ficar mais benéfico ainda, porque Júpiter, na linguagem da doutrina astrológica, está em domicílio. Isso tudo eu já expliquei em vídeos passados. Eu estou detalhando, inclusive para quem está me conhecendo pela primeira vez, para vocês verem que tem uma lógica, tem um fundamento, o raciocínio astrológico. E por que eu estou lembrando de tudo isso? Também porque eu falei em vídeos anteriores que com a entrada de Saturno e Júpiter em Aquário em dezembro de 2020, a gente começaria a alavancar um processo de solução da pandemia no Brasil. O evento que marca isso é o início das vacinações.
Tá? O início das vacinações no Brasil, ele começa bem no início mesmo desse ciclo de Aquário com Júpiter e Saturno em Aquário. A previsão está perfeita, está correta nesse ponto. Para quem é leigo de astrologia, não fiquem achando que a doença vem ou a cura vem, né? A solução vem, o problema vem ou a solução vem por causa dos planetas. Os planetas não influenciam, os planetas não são causa de nada, absolutamente nada. Os planetas apenas sinalizam os eventos, tá? Tem uma lógica energética para isso, mas a causa não é os planetas. A causa do problema, a causa da solução, ela é humana. Nós, seres humanos, encarnados no planeta Terra, prestem bem atenção nisso, porque eu vou montar um raciocínio em cima disso. Eu não estou falando isso à toa, eu estou falando porque é importante. Eu vou montar um raciocínio em cima disso. Então, nós, seres humanos, no planeta Terra, nós criamos os problemas e nós é que também construímos as soluções ou ainda por cima pioramos o problema, tá? Nós, seres humanos, fazemos isso. Os planetas apenas sinalizam os eventos. Os planetas sinalizam, mas como eu disse no começo do vídeo, as previsões, mesmo as previsões astrológicas, elas são feitas em cima dos contextos que nós vivemos. Os contextos, eles reafirmam ou modificam a direção do destino ou das probabilidades. Dito isso, o que está acontecendo? Realmente, com a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, veio uma chave de solução, que está nas vacinações, tá? É o evento marcante do início do ciclo de Aquário no Brasil. E eu estou destacando o Brasil porque é importante isso, né? Nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, e o mapa astral do Brasil tem como ascendente Aquário. Então, um ciclo de Aquário é importantíssimo para o Brasil, porque Saturno e Júpiter passando por Aquário, na verdade, está passando pelo ascendente do mapa astral do Brasil, tá? Então, entendam que Júpiter vai passar o ano todo pelos 30 graus do ascendente em Aquário. Júpiter ainda está no começo, né, do signo de Aquário. Durante o ano ele vai passar por todos os 30 graus do signo de Aquário, até o final do ano de 2022. De 2021, aliás, até o final do ano de 2021. Então, Júpiter em Aquário sinaliza a solução desse problema da pandemia, mas Júpiter vai andar Aquário durante o ano todo. A solução não vai acontecer de um dia para a noite, de uma semana para outra. É o ano todo, inteirinho, para a gente conseguir, não digo nem solucionar totalmente o problema do Covid, mas minimizar, ter um controle melhor ou mais razoável sobre essa questão da pandemia, tá? Eu disse em vídeos anteriores que a pandemia deve estar controlada realmente quando Júpiter entrar em Peixes. E isso é no primeiro semestre de 2022. Esse vídeo aqui está sendo gravado na data de 14 de março de 2021. A gente ainda tem até o final do ano, tem muito caminho ainda para andar, para resolver esse problema da pandemia, para ter um controle adequado. Nesse momento, nós brasileiros, o Brasil está muito atrasado nessa questão do controle da pandemia. Isso não tem a ver com um fator astrológico meramente. Isso tem a ver com as nossas ações, com o nosso governo incompetente, negligente, psicopata e genocida, o governo do Bolsonaro. Né? E não só o Bolsonaro, mas também quem está rodeando o Bolsonaro, apoiando ele. Todos os ministros, outros partidos políticos aliados, enfim. Não é só o Bolsonaro que é culpado, mas é toda uma estrutura de governo, inclusive de alguns governantes de alguns estados, né? Governadores de alguns estados. Então, essa estrutura negligente da nossa política brasileira é a culpada disso. Em vários países,
o controle da pandemia já está muito melhor do que no Brasil, mas muito melhor, tá? Eu vou citar daqui a pouco porque eu fiz uma pesquisinha disso. Mas o que a gente tem que entender então, tá? Até por isso que eu destaquei uma questão de contexto. Prestem atenção no que eu vou falar. O mapa astral, a astrologia, ou os oráculos, mesmo oráculos de cartas, qualquer oráculo, o oráculo ele pode apontar problemas, momentos que estão negativos, em que as coisas estão amarradas, as coisas não andam. E os oráculos também podem indicar momentos, períodos de tempo em que as coisas são mais positivas. As influências energéticas, as probabilidades estão positivas. Porém, não basta apenas a indicação do oráculo. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, quem é oraculista como eu, tá? Eu tenho vários amigos que são astrólogos, oraculistas, sabem muito bem do que eu vou falar. Às vezes o mapa astral está muito negativo, mostrando muitas dificuldades, problemas, obstáculos. Mas o consulente, o cliente, ele consegue superar esses obstáculos. Através de decisões de livre-arbítrio eficientes, a pessoa consegue superar esses obstáculos, consegue transcender isso. E às vezes consegue fazer com tanta eficiência que ela nem sente as influências negativas do mapa astral ou indicada nos oráculos. Isso pode acontecer. Não é a maioria dos casos, mas pode acontecer. O mapa astral está indicando problemas, mas a pessoa supera, transcende, porque ela tomou decisões eficientes. Às vezes até mesmo através de soluções magísticas. Soluções magísticas que eu tenho falado aqui no canal, quando eu trago vídeos de radiestesia radiônica, por exemplo. Agora, também pode acontecer o contrário. O mapa astral está mostrando previsões positivas. Previsões positivas são oportunidades que vão aparecer. São facilidades, aberturas de caminho que vão ser oferecidas para o cliente, para o consulente ou até para uma certa população. Porém, se você toma decisões de livre-arbítrio erradas, equivocadas, ineficientes, você pode simplesmente perder essas oportunidades. Tá? Você pode simplesmente perder essas oportunidades. Isso não é só eu que falo isso. Eu fiz um curso de búzios com o sacerdote Sikiro Salami, que é um sacerdote iorubá. Então ele traz essa lógica de pensamento nos búzios. Os búzios indicam muito bem isso. Às vezes os caminhos nos búzios estão fechados, mas o cliente, ele é tão eficiente, ele é tão eficaz, que ele consegue abrir seus caminhos por ele mesmo. E às vezes o destino traz oportunidades, previsões boas, e o próprio cliente perde essas oportunidades, mete os pés pelas mãos, né? E começa a se auto-sabotar, a criar problemas para si mesmo. Dito tudo isso, tá? Eu disse toda essa introdução para colocar o que acontece com o Brasil. A gente precisa refletir sobre o que acontece aqui no Brasil. Então, assim, com a entrada de Saturno e Júpiter em Aquário, realmente surgiu a oportunidade de solução do problema, ou pelo menos de controle e minimização do problema da pandemia, tá? Mas vamos usar um pouco de lógica. O problema da pandemia não vai se resolver só com vacina. Não é só com vacinação, né? Também tem que ter uma colaboração da população com medidas preventivas, com medidas sanitárias, com medidas de controle. Então a solução da pandemia não é só vacinação, é também medidas sanitárias e preventivas. Né? Nem vou defender aqui um lockdown completo, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam, né, sair para o supermercado, para a farmácia, né, para as necessidades básicas. Eu mesmo, para dar um exemplo para vocês, eu até disse nesse vídeo que eu sou psicólogo. Eu sou astrólogo aqui no canal. Fora do canal, eu sou psicólogo. Eu trabalho no emprego público na área de saúde.
Então, só para dar um exemplo, eu mesmo não pude, nem sequer pude fazer um isolamento social completo. Eu não fiquei trancado dentro de casa, nem mesmo nos períodos de lockdown, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair de casa e tenho que ir trabalhar todos os dias. Inclusive, até férias eu não tive. Eu tive que ir trabalhar. Teve um momento lá em que as férias dos profissionais de saúde foram canceladas. As minhas, psicólogo, e também dos meus colegas médicos, enfermeiros, assistente social, todos os profissionais da área da saúde tiveram férias canceladas, pelo menos em São Paulo. E a gente teve que ir trabalhar todos os dias, né? Só que a gente vai trabalhar, mas aí tem máscara, tem gel, tem distanciamento social, tem avental, né? Os atendimentos são atendimentos individuais, atendimentos de grupo no setor público, pelo menos em São Paulo, foram cancelados. Só fizemos atendimentos individuais, em menor quantidade, com controle, atendimentos agendados. Então tem todo um sistema de medida de prevenção para a gente poder trabalhar, né? E, por exemplo, e citando o meu exemplo, eu saio de casa, vou trabalhar, saio do trabalho, volto para casa. Minha vida é, vou trabalhar, né? Saio do trabalho, volto para casa. Só saio de casa para ir para supermercado, farmácia e para resolver problemas de necessidade fundamental, básica, para viver, tá? Sou umbandista, não fui em nenhuma casa de umbanda, por exemplo. Eu não fui em giras de umbanda, não fui para a igreja, não fui para festas, festinhas, não fui para carnaval, não fui para baile funk, não fui para nenhum tipo de aglomeração, tá? Então vejam, eu estou dando um exemplo para vocês que eu não precisei ficar em lockdown absoluto, nem pude fazer isso, né? Saio de casa, mas para resolver problemas de necessidade básica. O que a gente está vendo no Brasil é que a população, eu sinto muito ter que dizer isso, mas eu tenho que falar, a população não se cuida, né? No carnaval, o carnaval foi cancelado, né? Foi proibido, mas mesmo assim o pessoal foi para bailinhos, foi para bailes de carnaval proibidos, né? O pessoal vai para bailes funks, vários bailes funks, eu estou sabendo de vários bailes funks, né, em que as pessoas vão sem máscara, sem proteção nenhuma, são clandestinos, essa palavra que eu estava procurando. Então, é baile de carnaval clandestino, baile funk clandestino, né, é barzinho de músicas country, de músicas sertanejas clandestinas, e o pessoal vai. Né? O pessoal tá fazendo reuniões familiares, reuniões com amigos, churrascos. Não para de chegar a notícia para mim do pessoal tá indo fazer essas festas. Né? Aqui em São Paulo, o João Dória, de novo, hoje é dia 14 de março, tá? Amanhã é dia 15 de março, começa a fase roxa em São Paulo, que é quase que uma espécie de um lockdown, na verdade, né? E os comércios têm que ficar fechados. Só que nos bairros de periferia, eu estou sabendo que os comércios estão abrindo e as pessoas estão andando na rua, as pessoas estão se aglomerando, como se nada estivesse acontecendo, né? E aí qual está sendo o resultado disso? No carnaval o pessoal foi para a festinha clandestina, não é? Final de ano também foi. Baile funk aos montes. Os jovens indo para os bailes. Comércios abrindo. O pessoal fez aglomeração até na 25 de março. Então qual que está sendo o resultado disso? Qual que está sendo o resultado disso? Nós já estamos passando de 2.000 mortos por dia por causa do Covid. Nós já estamos passando desse número todos os dias. Então, assim, e o brasileiro continua lidando com isso como se nada tivesse acontecendo, tá? É lógico que eu tenho amigos que eu sei que estão respeitando o isolamento social, que não é um isolamento social completo. Vamos assim, olhar para os dados reais. Ninguém está fazendo isolamento completo porque as pessoas precisam ir no mercado, precisam ir na farmácia, precisa.
né? Então, mesmo quem está fazendo um isolamento social mais intenso, tem que sair de casa para ir na padaria, é obrigatório, não tem como não fazer. Mas está se protegendo, tá usando máscara, está tomando medidas de prevenção e só sai de casa para o necessário. Mas isso não é a maioria da população. Provavelmente não deve nem chegar a 25% da população. Eu lembro de ter visto alguma pesquisa em algum lugar falando disso, é 20% da população que está aderindo a esse controle de prevenção. Quase 80% da população não está nem aí, né? A gente culpa o Bolsonaro porque o Bolsonaro ele é negligente, ele se comporta como um psicopata genocida, é um ser humano doente, nós temos um ser humano doente na presidência. E pela importância do cargo de presidente, né, a gente sabe que na verdade ele influencia mal a população. Né? E tem uma parcela da população que segue o Bolsonaro e ainda por cima divulga fake news. Fake news de cloroquina, fake news de ivermectina e por aí vai. Né? E isso vai contaminando a população. Mesmo quem não é seguidor do Bolsonaro, acaba se tornando tão negligente quanto. E vai achando que o problema da pandemia é uma bobeira, né? Aí tem também aquele perfilzinho mais rebelde, mais subversivo, e a pessoa tem o prazer mesmo de ir contrariar as medidas de prevenção e proteção. E manda bala, né, a bater perna por aí. Tem gente que pega a doença e nem tem sintoma, e aí acaba levando a doença para outros lugares, ajuda a disseminar. Entendam bem, gente, do ponto de vista do governo negligente e do ponto de vista da população que também está sendo negligente e ajuda a divulgar, a disseminar essa doença, o Brasil se coloca numa posição vergonhosa. O que o Brasil está fazendo no planeta é vergonhoso. Mais de 2.000 pessoas todos os dias morrendo. Então, na verdade, o que eu entendo do ponto de vista das previsões? O que está acontecendo? O ciclo de Aquário, com Júpiter e Saturno em Aquário, realmente trouxe uma oportunidade de solução através da vacinação, combinada com medidas de prevenção, tá? E medidas sanitárias. E medidas de contenção de locomoção. Tá? Isso tem que ter. Agora, o Brasil não está colaborando, não está ajudando. Então, eu diria que o Brasil é exatamente o case, é o caso, é o case, é o exemplo, né, de um país em que a oportunidade astrológica chega, mas o Brasil perde a oportunidade, joga pelo ralo, joga no lixo a oportunidade, joga simplesmente no lixo. Então, eu até separei aqui alguns países que estão aproveitando a oportunidade de Saturno e Júpiter em Aquário, do ciclo de Aquário. Então vejam bem, eu tenho aqui, por exemplo, eu fiquei sabendo, tá? Procurei a informação. Então eu sei que a Austrália e a Nova Zelândia já fizeram um bom controle da pandemia, do Covid. E aí vejam bem, olha que interessante, lá na Austrália e na Nova Zelândia teve parada LGBT, teve aglomeração. Mas lá eles podem fazer isso. Por quê? Porque primeiro eles fizeram o controle da doença, eles conseguiram, quando eu digo controlar a doença, tá? Não dá para falar de erradicação, não conseguiram erradicar o Covid lá, tá? Até porque o Covid não... eu vou falar daqui a pouco dessa questão de erradicar a doença, mas nós estamos longe disso. Nós estamos bem longe disso. Já vou chegar nesse ponto. Então a doença não foi erradicada, mas foi controlada. A quantidade de casos de Covid, de mortes de Covid, lá na Austrália e Nova Zelândia é muito pequena. Então eles se permitiram ter uma parada LGBT com uma certa aglomeração, mas isso não teve impacto nenhum. Tá? Porque não tem pessoas transmitindo a doença, mesmo tendo uma aglomeração. Eles primeiro fizeram controle para depois permitir essa aglomeração de uma parada LGBT.
Primeiro fizeram o controle com lockdown, tudo bonitinho. Quando eles viram que estava bem controlado, aí sim eles autorizaram isso. Outros países que estão com um controle muito melhor que o nosso, o que é um controle melhor que o nosso? É vacinação e é respeito, obediência às medidas sanitárias, inclusive de isolamento ou restrição social. Então, nesse sentido entra Chile, a China. A China é um país muito maior do que o Brasil, assim, em quantidade de pessoas, né? É muito mais, tem muito mais pessoas, é muito mais populoso a China. E eles estão controlando. A pandemia está controlada na China. Venezuela está dando um show de controle. E aí se torna até também outra coisa que é vergonhosa no Brasil, é o Brasil achar que tem moral para criticar a China, para criticar a Venezuela, para criticar a Rússia. Sendo que o Brasil está fazendo um papelão muito mais ridículo e vergonhoso no planeta do que qualquer outro país. Tá? O Brasil tem. Eu digo isso mesmo. Tem países que de repente nem tem essa condição de fazer um bom controle da pandemia dentro do país, porque o país tem muita escassez de recursos. Isso acontece com alguns países da África, que não possuem uma boa estrutura. Mas o Brasil tem recursos. O Brasil tem recursos. O Brasil teria condições de fazer um bom controle. Não está fazendo por falta de vontade política do governo e também por uma parcela da população, me desculpem a palavra, mas é por uma parcela da população que é canalha, é safada, não ajuda, não ajuda. É cúmplice desse governo psicopata, canalha e safado. Tá? Então, sinto muito, mas tem uma parcela da população que se encaixa exatamente nisso que eu estou falando. E não adianta dizer que não, porque eu estou falando de coisa que eu vi pessoalmente, que eu fui ali e vi comportamento de pessoas que boicotam mesmo, que não ajudam, não colaboram e não querem aprender. Tá? Não adianta ficar falando, mas a população é ignorante e não teve chance de fazer uma aprendizagem. Quando a gente tenta ensinar, quando a gente tenta orientar, essa parcela da população não é o Brasil todo, mas é uma parcela que não quer aprender, que não quer ajudar e que é canalha sim, canalha seguidora do Bolsonaro. Então assim, não ajuda. Tá? E é isso, tá marcado, é isso, minha opinião é essa. Então, é vergonhoso essas pessoas quererem criticar a Venezuela, que está com um controle ótimo da pandemia. Eu falei com gente da Venezuela, não adianta dizer que é mentira. Se vier no comentário falar que eu estou mentindo, eu não vou aprovar o comentário, eu deleto, eu apago. Não vai ter direito de falar fake news, mentira no meu canal. Eu deleto, apago, não vai ter esse direito. Então eu falei com gente da Venezuela. E eu sei que lá o controle da pandemia está muito melhor do que no Brasil. Portugal também está com um ótimo controle da pandemia. A Alemanha, falei com uma pessoa que mora lá na Alemanha, o controle lá é muito melhor. E assim, a prova de que o controle é melhor é que nesses países que eu citei, o número de mortes também é muito menor do que no Brasil. E não é por uma questão populacional, não é porque esses países têm uma população menor. A China tem uma população 4 vezes maior do que o Brasil e está com um controle muito melhor do que o Brasil, muito melhor. Né? Israel também está com um bom controle do Covid. Então, eu citei aqui 8 países que eu consegui identificar. Provavelmente até vocês que estão me assistindo, se procurarem, vão achar mais países, tá? Que estão com um controle melhor da pandemia. Pelo que eu sei, a Inglaterra está bem na frente da vacinação em relação a nós brasileiros. E a vacina russa, e aí assim, algumas coisas que estão acontecendo batem com o que eu já falei nos vídeos anteriores sobre previsões e análises para a Covid. A Rússia está com a melhor vacina. A melhor vacina é a da Rússia. Né? Quando o pessoal ainda estava duvidando da vacina russa, quando o pessoal ainda estava duvidando da vacina russa,
Nos meus vídeos eu já tinha falado que o Putin, ele não ia dar a cara dele a tapa por uma vacina fake. Ele não ia fazer isso. O Putin é um governador muito sério. Se ele fala a favor da vacina dele é porque a vacina dele funciona, né? Então, assim, está sendo a melhor vacina. Tá? Então eu citei Austrália, Nova Zelândia, Chile, China, Venezuela, Portugal, Alemanha, Israel, como países que já estão tendo um controle muito melhor da pandemia Covid do que o Brasil. Então o que acontece? Vejam, as minhas previsões anteriores, elas estão corretas, se a gente for parar para ver. Porque, vejam, Júpiter em Aquário, Saturno em Aquário, Júpiter e Saturno estão em Aquário para o planeta Terra inteiro, o planeta todo, né? Então, os países, eles estão aproveitando essa oportunidade. Quem é que não está aproveitando essa oportunidade? Brasil, tá? Deve ter outros países que também não estão aproveitando. Mas a minha linha de interesse aqui é falar do Brasil. Eu sou brasileiro, astrólogo do Brasil, vou falar do Brasil. Então, o Brasil é o país que não está aproveitando. E vocês devem perceber pelo meu tom de voz que eu estou revoltado. Estou revoltado e muitos de vocês que estão me assistindo também estão revoltados, né? Assim, olha a situação que nós estamos passando. A gente não precisava estar passando por isso. Não precisava estar passando por isso, né? Que prejuízo imenso que a gente está sendo obrigado a lidar por conta, né, desse governo genocida que nós estamos vivenciando e de pessoas mau caráter que não se tocam, não tomam vergonha na cara, né? Mas vamos continuar aqui as análises. Tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Então, o que acontece? Se vocês forem nos meus vídeos, vocês vão ver que eu disse, por exemplo, que Júpiter passando por Capricórnio, a gente teria essa ascensão da pandemia. Quando Júpiter entra em Aquário a partir de dezembro de 2020, surge a perspectiva de solução. Se vocês voltarem nos meus vídeos, vocês vão ver que eu falei, tá? Eu falei que antes da gente resolver o problema da pandemia no Brasil, teria um crescimento, um acréscimo de contaminações e mortes, que nós alcançaríamos picos de contaminações e mortes. Eu falei isso. Pode ir lá nos vídeos, na playlist, assiste que vocês vão chegar nessa parte. Eu não lembro em qual vídeo e em qual minuto. Se vocês acharem isso e quiserem colocar aqui nos comentários, coloca o nome do vídeo e o minuto, mas eu falei sobre isso. Mesmo na época em que eu falei sobre isso, eu não imaginei que a gente ia chegar em picos tão altos como a gente está chegando, tá? Mas eu falei, essa previsão foi feita. Qual foi a lógica que eu usei? Júpiter andou por todo o signo de Capricórnio e quando um planeta muda de um signo para o outro, tá? Então, quando o planeta muda de um signo para o outro, começa um novo ciclo. Quando o planeta começa um novo ciclo, o auge do ciclo anterior se manifesta, tá? Isso é um dado astrológico mesmo. Então, quando um planeta chega no final de um signo, Capricórnio, e passa para outro, Aquário, tá? Então Júpiter começou um ciclo novo em Aquário. Quando o planeta começa um ciclo novo num signo, ao mesmo tempo, nesse momento, ele vive o máximo do auge das consequências, dos efeitos positivos ou negativos do ciclo anterior. Capricórnio, eu já falei em vários vídeos anteriores, Capricórnio é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Então, o ciclo de Capricórnio é muito danoso para o Brasil, é muito ruim para o Brasil. É ruim para os Estados Unidos também, porque Capricórnio é a casa 8 do mapa astral dos Estados Unidos. Em outros países, Capricórnio pode ter uma função positiva, porque ocupa alguma outra casa do mapa astral desses outros países. Nos Estados Unidos e no Brasil, Aquário é negativo, tá? Porque Aquário no Brasil é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Aquário é a casa 1.
Ou seja, é o ciclo em que a solução começa. Mas também é exatamente nessa primeira fase de Aquário que a gente vive o máximo do ciclo, né? A gente vive o máximo dos efeitos danosos do ciclo anterior, que corresponde exatamente a esse momento em que os picos estão altíssimos, né? Os picos de contaminação e de mortalidade estão muito altos. Mesmo assim, não entendam que a culpa, então, de tudo é dos planetas e dos signos. A responsabilidade é do governo e da parcela da população mau caráter que não ajuda, né, nessa prevenção, nesse controle da pandemia, tá? Quem não gosta dessa minha análise não precisa continuar assistindo o vídeo. É só ir embora e tirar a inscrição do canal. Eu não vou deixar de falar, não adianta vir nos comentários fazer protestinho. Eu vou falar o que tem que ser falado. Não gostou, vai embora. Tchau. Tá? E não vai ter direito de falar nada nos comentários. Eu deleto. Eu vou falar o que tem que falar. Não gostou, tchauzinho. Bom, então a responsabilidade é do governo e da parcela da população majoritária que não colabora, tá? Os planetas apenas simbolizam o que está acontecendo. Nós vamos conseguir ter o controle da pandemia. A única coisa é que vai demorar. Vai demorar. Aí o que eu preciso falar para vocês é o seguinte, tá? Eu já tinha dito que ia demorar, tá? Se vocês voltarem nos meus vídeos, vocês vão ver que eu falei que durante o primeiro semestre desse ano, a gente vai estar correndo atrás dos atrasos. E as coisas realmente começam a melhorar a partir do segundo semestre de 2021. Mas pode ser que haja um atraso nisso, né? Aí a gente volta de novo naquilo que eu falei. As previsões oraculares, elas dependem de um fator de contexto. Então, se o contexto, ou seja, o contexto é a atitude das pessoas. Se a atitude das pessoas não está ajudando, então a oportunidade que aparece sinalizada astrologicamente é perdida, simplesmente é perdida. Sinto muito. Né? Eu tenho vídeos aqui no canal que eu explico por que previsões negativas são mais fáceis de acontecer do que as positivas. Procurem, está lá na playlist de astrologia política, tá? Por que está na playlist de astrologia política? A minha playlist de astrologia política não fala só de política partidária, fala de política coletiva, de ações coletivas, tá? Então tem lá um vídeo explicando por que as previsões negativas são mais fáceis de acontecer do que as positivas. Então vejam bem, quando surge uma oportunidade astrológica como um ciclo de Aquário, todo mundo teria que tomar ações, medidas para aproveitar essa oportunidade. Se as pessoas jogam fora a oportunidade, né, não colaboram, então não há muito o que fazer, a não ser chorar, né? E assim, momentos negativos, tá? Fases de previsões negativas, elas são muito mais fáceis de acontecer. Você não precisa se esforçar para um acidente acontecer, para algo negativo acontecer. Acontece com facilidade, porque é uma tendência do próprio universo que a desorganização, o caos, é mais fácil de acontecer do que a ordem. É muito mais fácil. Tá? Existe uma lei na cosmologia que se chama entropia. Isso é na cosmologia, isso é científico. A ciência comprova que o universo tem uma direção de entropia crescente. A desorganização, ela é crescente, é mais fácil de acontecer a desorganização, ou seja, os eventos caóticos e negativos, do que os eventos organizados e positivos. Os eventos organizados e positivos dependem de uma ação concreta nossa. Então, quando vem uma tendência astrológica positiva, a gente tem que fazer por onde o positivo acontecer. Se não fizer, a oportunidade é perdida. E quando os ciclos positivos e negativos, eles oscilam, tá? Eles são intercambiáveis. Então, nós temos ciclos positivos e negativos, que se alternam.
quando chega um ciclo positivo, a gente tem que se esforçar para aproveitar esse ciclo positivo, porque o próximo ciclo vai ser negativo e você nem precisa se esforçar muito para esse ciclo acontecer. Você vai ter que se esforçar para superar o ciclo negativo. Vejam como que é a lógica da coisa, né? Então, por isso que nós estamos passando pelo que estamos passando. Então, eu tinha previsto uma situação de melhora mais significativa a partir do segundo semestre de 2021. Mas pode ser que isso acabe protelando lá para metade de 2022, por conta de ações da própria população, que não colabora, e do governo que é negligente e ineficiente. Sinto muito, tá? Sinto muito. Para terminar esse vídeo, eu preciso concluir com a perspectiva de quando que nós vamos conseguir realmente controlar essa pandemia, né? Pelo que eu falei para vocês, depende um pouco das atitudes do governo e da população. Eu até acho que ainda dá tempo de mudar esse curso dos eventos. Dá tempo, se a população se esforçar bastante e o governo se esforçar bastante, dá tempo ainda. Hoje é dia 14 de março de 2021. Estou registrando bem, eu estou falando isso em março de 2021. Dá tempo de reverter esse desastre que o Brasil está passando. Dá tempo. Mas, sinceramente, eu não ponho fé nisso, tá? Porque a população não vai melhorar e o governo lixo que a gente está passando também não vai melhorar. Mas, enfim, nós teríamos que melhorar, tá? Ter o controle adequado dessa pandemia quando Júpiter chegar em Peixes, porque astrologicamente falando, Júpiter vai estar em domicílio. Isso seria o primeiro semestre de 2022. Se esse controle não acontecer em Júpiter em Peixes no ano de 2022, tá? Apesar que eu acho que vai ter, porque não é possível que até o final do ano a gente já não tenha vacinado uma quantidade relevante de pessoas. Pelo menos metade da população. Olha que desastre, metade da população, né? O certo mesmo seria a gente já estar vacinando todo mundo até metade desse ano. Todo mundo, o país inteiro, né? O governo já tinha que ter começado isso antes, né? Bem no princípio. Poderia muito bem ter comprado já logo de cara a vacina russa, logo que ela saiu, e já começar a vacinar a população em alta velocidade. A gente estaria na metade do ano com todo mundo vacinado, né? Ou pelo menos até o final do ano com todo mundo vacinado de maneira garantida. A gente não tem essa garantia, né? Então eu não sei se realmente, quando Júpiter chegar em Peixes, talvez a gente tenha reduzido os efeitos negativos dessa pandemia, mas a gente não tenha conseguido o controle como eu pensava que a gente ia conseguir. Por conta das negligências da população, de parcela da população, não é todo mundo, e do governo, talvez a gente não consiga, infelizmente. A gente vai perder essa oportunidade. Aí o que acontece? Júpiter, entendam os planetas na astrologia como relógios cósmicos. São ponteiros de um relógio cósmico que vai me indicando o que está acontecendo, tá? Então, Júpiter vai ficar dignificado de novo só no ano de 2025, Júpiter em Câncer, no ano de 2025. Então, se a gente perder essa oportunidade de Júpiter em Peixes em 2022, né, e essa possibilidade existe, Júpiter só vai estar num bom posicionamento novamente no ano de 2025. Júpiter em Câncer. E se perder a oportunidade do Júpiter em Câncer, só vai vir uma outra oportunidade com Júpiter em Sagitário em novembro de 2030. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, não pensem que essas previsões elas são absurdas, não são. No meu método de fazer previsões astrológicas, eu olho o contexto e me informo, inclusive, com dados científicos. Nos vídeos anteriores, vocês viram que eu indiquei o site do Vitor Engrácia, tá?
é Vitor Engrácia Valente. Eu indiquei o site dele, é um professor doutor da Unesp, tá? E ele é especialista nessas questões de Covid. Então, o Vitor, ele é especialista, um especialista otimista, porque ele acha que até o final do ano a gente consegue fazer o controle da pandemia, tá? Essa previsão do Vitor Engrácia tem um certo fundamento, tem uma certa, não é um fundamento, uma similaridade com o que eu estava acompanhando na astrologia. O Vitor Engrácia, tá? Esse doutor da Universidade da Unesp, ele acha que a pandemia consegue ser controlada até o final do ano, no máximo até o ano que vem. O ano que vem é o momento em que Júpiter está em peixes. Então, a astrologia coincide com esse prognóstico desse cientista. Tá? Até aí tudo bem. Mas eu ouvi outros infectologistas dizendo que nós vamos levar 10 anos para controlar a pandemia do Covid. Tá? E vamos ter que usar máscara durante esse tempo todo, medidas de prevenção. É realmente um novo normal. É realmente um novo normal. Então tem infectologistas que estão dizendo isso. E se for parar para pensar, não é algo tão absurdo assim. Não é um prognóstico tão absurdo, principalmente no Brasil. O Brasil tá virando um fenômeno isolado no mundo, no planeta. Olha a vergonha, gente. É muita vergonha, né? Mas o Brasil está se tornando um fenômeno isolado no planeta. Então, realmente, se eu for pensar astrologicamente, se realmente o controle e até mesmo a erradicação do Covid levar 10 anos, como alguns infectologistas estão dizendo, isso significaria que essa erradicação do Covid vai acontecer quando Júpiter estiver em Sagitário. É novembro de 2030. Não é nem quando Júpiter estiver em Câncer, é quando Júpiter estiver em Sagitário. Júpiter em Câncer significaria, então, talvez uma redução muito grande do Covid no planeta todo. Tá? Então, vejam, essas informações científicas de contexto me fazem reavaliar os dados astrológicos. O que esses ponteiros astrológicos, o que esses ponteiros planetários cósmicos estão querendo me dizer. Eu sou obrigado a reavaliar, tá? Então, se antes eu achava que talvez desse para fazer um controle completo do Covid com Júpiter em Peixes em 2022, agora, por conta dos dados de contexto, principalmente no Brasil, eu estou sendo obrigado a reavaliar. Porque talvez isso só aconteça em 2025, com Júpiter em Câncer, ou em 2030 com Júpiter em Sagitário. Talvez, não é uma certeza, não é um decreto. Né? A gente ainda tem que levar em conta um outro fator, porque tem surgido mutações do Covid. Tá? Mutações que eu não sei ainda, e muita gente não sabe, se a vacina atual vai dar conta. Se as vacinas atuais vão dar conta desse vírus mutante. Tá? Dessa cepa nova que surgiu no Brasil. Né? Porque, vejam, astrologicamente o Brasil também está numa condição complicada. Deixa eu fazer essa colocação. Eu quero acabar o vídeo está imenso. Né? Eu quero acabar, mas é que tem muita coisa para falar. Então, a gente também tem que levar em conta o seguinte, o mapa astral do Brasil é muito ruim. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Até caberia eu fazer um vídeo só para analisar o mapa astral do Brasil, para vocês entenderem por que o mapa astral do Brasil é tão ruim. É ruim mesmo, é ruim, tá? Então, mesmo ciclos positivos, num país como o Brasil, não tem muito impacto. Quando você tem um mapa astral que é ruim, eu sei que tem astrólogos que dizem que não tem mapa astral ruim nem bom, né? Do ponto de vista da astrologia tradicional, tem sim. Tem mapas astrais que são bons, e tem mapas astrais que são médios, e tem mapas astrais que são ruins. Tanto o mapa astral de indivíduos, quanto o mapa astral de países. O mapa astral do Brasil é ruim. Eu tô registrando bem. É péssimo. Não é nem ruim, é péssimo. É muito ruim. Então, mesmo quando acontece, mesmo quando a gente entra em ciclos de trânsitos e progressões mais positivos,
o impacto disso no Brasil não é muito bom. O Brasil não aproveita, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o que acontece? Saturno e Júpiter em Aquário são mais, vamos dizer assim, são mais benéficos em Aquário. Eles têm que trazer oportunidades para o Brasil, tá? Saturno, quando Júpiter chegar em Peixes, isso vai ser mais benéfico ainda. Só que Saturno está em Aquário, está domiciliado, está forte, né? Está na casa 1. Porém, Saturno também é o regente da casa 2, da casa 12. Saturno também é o regente da casa 12 do mapa astral do Brasil em Capricórnio. Então, mesmo Saturno em Aquário, ele está regendo a casa 12 de Capricórnio. E o que isso está mostrando é o seguinte, o que está sinalizando isso é que Saturno passando por Aquário, eu falei em vídeos anteriores que isso iria trazer informações sobre a identidade do Brasil e do brasileiro, tá? O Brasil, essa fase em que Saturno vai transitar por 2 anos em Aquário, 2021, 2023 e comecinho 2021, 2022 e comecinho de 2023, esse ano todinho de 2021 e de 2022, Saturno vai fazer o brasileiro confrontar sua própria identidade. E o que Saturno está revelando aí, né, em Aquário, é que o brasileiro realmente se auto-boicota, o brasileiro tem um perfil sadomasoquista, né? O brasileiro tem um pensamento escravocrata, complexo de vira-lata, né? Então, assim, isso é o geral do Brasil. Pode ter exceções aqui e acolá, mas isso é majoritário no Brasil. A nossa história é uma história muito ruim, né? Se a gente voltar na nossa colonização, né, em tudo o que aconteceu, o Brasil realmente não teve oportunidades, mas eu também tenho que dizer que quando a oportunidade aparece, o Brasil, o brasileiro, né, e os políticos não aproveitam. Simplesmente não aproveitam. O Brasil é um país que se auto-boicota muito. E isso tem a ver com o fato de que Saturno, que é o regente do ascendente, da casa 1, também é o regente da casa 2. Está sinalizado ali, tá? No mapa astral do Brasil. Então, infelizmente, a gente vai arrastar esse problema da pandemia por muito mais tempo até do que eu imaginava. No começo do ano, eu tentei fazer vídeos mais positivos, né, com um prognóstico mais positivo, porque eu também entendo que quando a gente olha para o futuro, a gente constrói esse futuro. Tá? Toda vez que eu faço previsões e olho para o destino, a gente também constrói esse destino, constrói as previsões, né? Constrói os eventos. E aí eu tenho uma responsabilidade também quando eu trago uma informação. Por ter essa consciência, eu tentei fazer previsões mais positivas para colaborar na construção de um destino também mais positivo. Mas a coisa vai muito além disso, né? Não adianta eu fazer previsões positivas, mas a maior parte da população está se auto-boicotando. Então, infelizmente, né, quando que vai acontecer esse controle da pandemia no Brasil? Eu posso dizer assim, a gente vai ter uma oportunidade no primeiro semestre do ano que vem, né, desde que continue as vacinações, desde que a gente se esforce. Quem sabe, né? Acontece isso. Desde que a população também tome consciência, colabore com as atitudes de prevenção, a gente vai ter uma oportunidade. Se essa oportunidade for perdida, vai demorar muito mais ainda para fazer esse controle, muito mais, né? E talvez a gente só tenha uma oportunidade de novo quando Júpiter entrar em Câncer, em 2025. A erradicação da doença, a erradicação, talvez esteja em 2025 com Júpiter em Câncer ou em 2030 com Júpiter em Sagitário. Eu até acho, né? Eu acho que quando aparece muitos infectologistas falando de uma previsão de erradicação dessa doença para daqui a 10 anos, né?
tem um fundamento astrológico para isso, é bem provável. E isso vai depender muito da eficiência das vacinações e das medidas sanitárias. Porque o vírus, ele produz mutação, ainda tem isso ainda, o vírus produz mutação. Podem surgir mutações ainda mais resistentes e poderosas do vírus, tá? Então, é isso que eu tenho para falar sobre a pandemia, tá bom? São as atualizações. Não são boas notícias, mas vocês pediram para eu falar da pandemia, é isso que eu tenho para falar. Né? Vocês também pediram para eu falar sobre o Lula, tem bastante gente pedindo para falar sobre o Lula. Vou fazer isso num próximo vídeo, já que esse daqui ficou imenso. Mas eu trouxe o máximo de informações para vocês tomarem as decisões de vocês. Espero que vocês tomem a decisão de se prevenirem, de se cuidarem, tá? Não precisa parar a vida por isso. Mas se vocês querem ter uma vida social, se vocês querem trabalhar, querem abrir comércio, se vocês querem fazer tudo isso, eu não sou contra isso. Mas então façam com cuidado, usem máscara, álcool gel, levem a doença a sério, tomem medidas de prevenção sérias, que fazendo isso, né, dá para continuar vivo até o problema se resolver ou se controlar, mesmo que demore, tá? Nesse momento atual em que nós nos encontramos, não acho que dê para fazer mais defesa de lockdown. Talvez até seja necessário um lockdown temporário para baixar um pouco a taxa de mortes, né? Para a gente fazer um controle inicial aí. Mas depois a vida tem que ser retomada, mas as pessoas têm que parar de querer fazer aglomeração, festinha, não é hora para isso, né? Se tiver que tocar a vida, eu mesmo estou saindo de casa, estou indo trabalhar, mas é com medidas de prevenção, tá? E eu não me contaminei. Já tomei a minha primeira injeção, tá? Vou tomar a minha segunda injeção em maio. Eu sou profissional de saúde, eu sou obrigado a tomar as vacinações. E eu quero tomar também. Sou obrigado e eu quero, eu desejo isso. Então, em maio eu vou tomar a minha segunda dose da vacina, né? Então, façam isso, tomem as medidas de prevenção até chegar a vez de vocês de tomar a vacina, tá bom? Boa sorte aí para vocês, desculpem se às vezes eu fui assertivo no vídeo, se eu fui um pouco duro, né? Mas vocês pediram minha opinião, eu também tenho que ser honesto naquilo que eu penso aqui, tá bom? Opinião de fascista, opinião de negacionista não vai ter vez no canal. Escreveu nos comentários, pode escrever, mas eu vou deletar e jogar no lixo. Não vai ficar no canal, tá bom? Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo vídeo, num próximo vídeo, em que eu vou falar sobre o Lula, né? O Lula teve o seu processo da Lava Jato cancelado pelo STF e o pessoal está me pedindo análises astrológicas sobre isso. Isso vai ficar para um próximo vídeo e a gente se vê até lá. Se inscrevam no canal, tá? E a gente vai se falando. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal.